Espírito Santo, derruba toda a fortaleza do mal e restaura minha casa com teu poder. Há momentos em que a pessoa olha para a própria casa, respira fundo e percebe que algo ali não está apenas desorganizado, está pesado. Um peso que ninguém explica, mas que se sente nos gestos, nos silêncios, nos olhares cansados e nas pequenas batalhas que se repetem sem razão aparente. É como se uma força invisível drenasse as energias, enfraquecesse os ânimos e sabotasse o ambiente que deveria ser o lugar mais seguro. E enquanto tenta seguir em frente, a pessoa se pergunta: quando foi que as portas começaram a se abrir para conflitos? Quando as brechas emocionais permitiram a entrada de influências que nunca deveriam ter cruzado aquele limiar. Esse é o instante em que um alerta interior desperta, indicando que não é apenas um problema comum, mas uma resistência espiritual que se instalou silenciosamente. E é justamente nessa realidade profunda e muitas vezes ignorada que a oração de hoje age, enfrentando o que se levantou contra você e preparando o caminho para algo novo. Quando as tensões familiares aumentam sem explicação, quando a atmosfera perde o brilho, quando o lar parece ter perdido o equilíbrio, é sinal de que fortificações invisíveis se formaram, erguidas por desgastes, frustrações e ataques que não são percebidos a olho nu. E se essa situação tem feito você carregar um fardo maior do que consegue suportar, é porque você está enfrentando algo que vai além do natural. É por isso que você está aqui. Porque algo dentro de você sabe que somente uma intervenção do Espírito Santo é capaz de derrubar o que foi construído contra a sua paz. Em meio a essa luta silenciosa, a palavra declara: pois as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios 10:4. Essa verdade não apenas expõe a raiz da batalha, mas revela que existe uma saída, e que ela começa quando você entrega o controle a quem realmente pode restaurar sua casa. Por isso, enquanto você ouve estas palavras, permita que o Espírito Santo revele áreas do seu lar que foram afetadas por pressões externas, pensamentos nocivos, desunião ou influências que tentaram se instalar sem consentimento. Permita que Ele ilumine os pontos que você não conseguia enxergar, porque a restauração verdadeira começa quando a luz expulsa o oculto. E é exatamente isso que Ele deseja fazer hoje. Desfazer fortificações, remover pesos, quebrar cadeias emocionais e reconstruir o que foi abalado. Nada disso é por acaso. Se você está aqui, é porque esta mensagem foi preparada especificamente para o seu momento. Então permaneça até o final, porque a oração que você está prestes a fazer não é apenas uma súplica, é um ato de confronto espiritual, um clamor capaz de quebrar estruturas que você nem imaginava que existiam. Fique, entregue sua atenção, abra seu coração e permita que o Espírito Santo comece agora mesmo a derrubar toda a fortaleza do mal e restaurar sua casa com seu poder. A partir deste instante, iniciamos esta oração. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, reconhecendo que nenhuma força contrária possui autoridade diante do teu poder, e que toda fortaleza construída contra minha casa se desfaz quando tu te levantas. Neste instante, coloco minha vida, minha família e cada ambiente do meu lar sob teu domínio absoluto, pedindo que tua atuação comece arrancando todo o peso espiritual que tenta se estabelecer. Que tua ação percorra cada espaço, quebrando estruturas ocultas, silenciando interferências malignas e expulsando influências que tentaram se infiltrar pelas brechas das emoções, do cansaço e das batalhas diárias. Eu te peço que aquilo que meus olhos não veem, mas que afeta minha paz, seja removido pela força da tua presença, porque somente tu tens o poder de desfazer aquilo que se ergueu com intenção de destruir.
Que meu espírito seja fortalecido enquanto tu operas com firmeza, desfazendo cada obra que não veio de ti e estabelecendo um escudo ao redor deste lar. Espírito Santo, manifesta-te com autoridade para dissipar toda a sombra que se instalou nos pensamentos, nas atitudes e na atmosfera da minha casa. Que todo sentimento esmagador, toda inquietação que surge sem motivo e toda resistência emocional que tenta dividir minha família seja exposta e removida. Peço que removas o medo silencioso, o desgaste acumulado, a exaustão que corrói a esperança e o peso das palavras negativas que tentaram prender nosso ânimo. Que teu mover substitua a insegurança por coragem, a confusão por clareza e o desânimo por força renovada. Que cada voz contrária seja calada, que cada laço espiritual contrário seja rompido e que onde antes existia instabilidade, tu estabeleças equilíbrio e firmeza. Espírito Santo, visita profundamente o ambiente emocional deste lar e destrói toda a estrutura que alimenta contendas, ressentimentos e divisões. Toca nos pontos que foram feridos, cura lembranças que ainda provocam dor e restaura relacionamentos que foram abalados por conflitos que fugiram ao controle. Que cada coração seja renovado pela tua ação, recebendo serenidade para reagir com sabedoria, paciência para compreender e maturidade para reconstruir o que foi afetado ao longo do tempo. Onde havia endurecimento, cria brandura. Onde havia orgulho, gera rendição. Onde havia fragilidade, estabelece força. Que a harmonia perdida renasça como sinal do teu agir. Espírito Santo, derruba neste momento toda a fortaleza criada pelas palavras negativas que foram lançadas contra mim e contra minha família. Palavras que desmotivaram, que criticaram, que feriram, que tentaram bloquear nossa evolução e que se transformaram em barreiras invisíveis no caminho. Que cada declaração contrária seja anulada, que cada julgamento injusto seja quebrado, que cada comparação destrutiva seja desfeita e que cada frase que tentou limitar nosso crescimento seja totalmente cancelada pela tua autoridade. Substitui essas vozes sombrias por pensamentos restauradores, por convicções fortes, por direção clara e por uma nova visão de vida. Espírito Santo, destrói também todo ataque que não veio em palavras, mas em comportamentos, situações e circunstâncias orquestradas para desgastar nossa estrutura familiar. Que toda estratégia maligna que tentou nos enfraquecer emocionalmente seja desfeita. Que influências externas negativas sejam barradas antes mesmo de alcançarem nossas portas. E que toda tentativa de desestabilizar este lar seja frustrada imediatamente. Que teu poder cerque esta casa, removendo presenças nocivas, afastando quem traz contaminação e impedindo que qualquer ciclo destrutivo se repita. Que cada tentativa de enfraquecer nossa união seja revertida em fortalecimento profundo. Espírito Santo, estabelece um novo tempo dentro deste lar e que esse tempo comece agora. Que toda a fortaleza do mal, construída ao longo de dias, meses ou anos, caia diante da tua grandeza. Que o peso que antes dominava seja substituído por leveza, que a opressão dê lugar à paz, que a instabilidade seja transformada em segurança e que a incerteza se torne confiança. Declaro que minha casa pertence a ti, que meu ambiente é marcado pela tua ação, e que, a partir deste momento, tudo aquilo que se levantou contra nós perde força. Espírito Santo, restaura minha casa com o teu poder, conduzindo-nos a um novo ciclo, onde tua presença prevalece e onde nenhuma obra das trevas encontra espaço para permanecer. Espírito Santo, volto-me a ti com absoluta consciência de que nenhum processo de restauração acontece apenas na superfície, porque o que destrói um lar quase sempre nasce no invisível, nos pensamentos, nas emoções cansadas, nas conversas interrompidas e nos silêncios que guardam o que não conseguimos expressar.
Peço que visites agora cada detalhe emocional que se desgastou com o tempo, cada fragilidade que se transformou em distância e cada situação que deixou marcas profundas dentro desta casa. Que tua presença percorra tudo aquilo que foi abalado pelo excesso de preocupações, pelo cansaço acumulado e pelas expectativas não correspondidas. Restaura as intenções que foram enfraquecidas, renova a capacidade de compreender o outro e devolve harmonia aos relacionamentos que perderam a leveza ao longo dos dias. Espírito Santo, alcança conversas que terminaram mal, atitudes que foram mal interpretadas, sentimentos que ficaram presos e feridas que nunca foram devidamente tratadas. Que cada coração deste lar receba a sensibilidade necessária para corrigir erros, para reconhecer falhas e para pedir perdão quando necessário. Remove ressentimentos silenciosos que criam divisão, desarma posturas defensivas que dificultam o diálogo e cura lembranças que ainda influenciam reações atuais. Que teu toque transforme cada área onde a mágoa tentou se estabelecer, criando espaço para a reconciliação verdadeira. Espírito Santo, traga ordem aos pensamentos que se tornaram fonte de ansiedade, medo ou preocupação constante. Que cada membro desta casa seja alcançado por uma clareza profunda, capaz de dissipar confusões internas e inseguranças que interferem na convivência. Afasta comparações destrutivas, expectativas pesadas, cobranças exageradas e toda a preocupação que ultrapassa o limite do possível. Ensina-nos a descansar em tua direção, a reagir com equilíbrio e a confiar no que tu estás construindo, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Espírito Santo, fortalece nossa capacidade de amar com maturidade, sem barreiras internas, sem defesas rígidas e sem carregarmos marcas antigas para dentro das novas situações. Que o amor dentro deste lar seja renovado em sua essência. Um amor que sabe ouvir, que sabe compreender, que sabe esperar e que sabe agir com paciência, mesmo quando o ambiente está tenso. Remove tudo aquilo que bloqueia a capacidade de demonstrar afeto, desmonta mecanismos de autossabotagem emocional e destrói qualquer influência negativa que tente impedir gestos de carinho sincero entre nós. Espírito Santo, devolve o equilíbrio que foi perdido pelas pressões da rotina, pelas responsabilidades acumuladas e pelos desafios que surgiram sem aviso. Restaura a leveza que ficou soterrada pela correria diária e devolve ânimo aos que se sentem esgotados. Que cada pessoa desta casa receba um fôlego novo, uma disposição renovada, uma força interior que ultrapassa suas limitações. Que a paz volte a ser presente e constante e que cada dia traga esperança, clareza e serenidade, dissolvendo todo o peso emocional que tentava se tornar permanente. Espírito Santo, faço esta oração pedindo que a tua restauração emocional avance como fundamento para tudo o que ainda será reconstruído dentro desta casa. Que cada sentimento desalinhado encontre ordem. Que cada pensamento perturbado encontre descanso e que cada área que perdeu estabilidade seja realinhada por tua mão cuidadosa. Restaura vínculos, renova intenções, fortalece laços e firma este lar sobre um amor maduro, equilibrado e consciente. Que este seja o início de um novo ciclo, onde a paz que tu estabeleces se torne permanente e onde nenhum desgaste emocional volte a controlar o ambiente. Espírito Santo, diante da tua presença eu reconheço que a mente é o primeiro campo onde as batalhas se formam. E por isso te peço que removas cada pensamento que tenta corroer minha paz e desequilibrar meu ambiente interior. Traz clareza onde há confusão, firmeza onde existe instabilidade e direção onde surgiram dúvidas que pesam contra mim. Que todo medo silencioso seja dissolvido. Que toda inquietação que surge sem motivo seja neutralizada e que toda imaginação negativa
criada pelas pressões do dia a dia, seja substituída pela convicção de que tu governa cada detalhe da minha vida. Guia meus pensamentos para longe da ansiedade, para longe da antecipação destrutiva e para longe das interpretações equivocadas que abrem portas para aflições desnecessárias. Ensina-me a pensar com equilíbrio, a reagir com discernimento e a permanecer firme, mesmo quando o ambiente externo tenta me desequilibrar. Espírito Santo, fortalece minha mente para que eu não absorva o peso emocional das circunstâncias que ainda estão sendo resolvidas. Dá-me maturidade para lidar com o inesperado, sem perder o foco e sabedoria para distinguir entre aquilo que preciso enfrentar e aquilo que preciso entregar completamente em tuas mãos. Que minha mente não seja território para aflições recorrentes, nem espaço para pensamentos que me afastam da esperança. Capacita-me a substituir cada ideia limitante por confiança, cada dúvida por convicção e cada inquietação por serenidade. Que minha mente seja moldada pela verdade e não pelos temores que tentam se infiltrar quando estou vulnerável. Espírito Santo, visita agora cada área do meu interior que foi afetada por pressões, desgastes e preocupações prolongadas. Remove lembranças que ainda provocam insegurança, desfaz raciocínios que se tornaram cárceres emocionais e cura interpretações equivocadas que alimentaram angústia. Liberta minha mente de padrões antigos que não condizem mais com o propósito que estás construindo em minha vida. Rompe pensamentos cíclicos de fracasso, medo, culpa e incapacidade. Substitui cada um deles por pensamentos que fortalecem, que iluminam e que me alinham ao caminho que tu preparaste para mim. Espírito Santo, concede-me domínio emocional para que eu não seja guiado por impulsos, mas por discernimento, que eu consiga respirar antes de reagir, pensar antes de decidir e refletir antes de assumir conclusões precipitadas. Que os conflitos internos sejam silenciados pela tua voz, que o excesso de preocupações seja dissolvido pela tua paz e que a rigidez que às vezes nasce do cansaço seja suavizada pelo teu cuidado. Ensina-me a enxergar as situações sem distorções, a avaliar os acontecimentos com maturidade e a permanecer estável mesmo quando as pressões tentam me derrubar. Espírito Santo, renova a energia que se perdeu no meio das repetidas tentativas de resolver tudo sozinho. Livra minha mente da sobrecarga emocional, da exaustão que surge depois de longos períodos de preocupação e das tensões acumuladas que corroem a disposição. Enche meu interior com coragem para seguir, ânimo para enfrentar o que ainda precisa ser resolvido e força para manter o equilíbrio nos dias mais difíceis. Que minha mente seja restaurada pela serenidade que tu trazes, permitindo que pensamentos saudáveis ocupem o lugar das inquietações que me desgastavam. Espírito Santo, alinha meu interior para que minha mente trabalhe em harmonia com a tua vontade. Que cada pensamento seja guiado pela paz, que cada decisão seja orientada pela sabedoria e que cada reação seja fruto da maturidade que tu desenvolves em mim. Firma minha mente para que eu não me deixe abalar pelas circunstâncias, e sim, caminhe sustentado pela convicção de que tu estás comigo em cada detalhe. Que esta renovação mental seja profunda, consistente e permanente, tornando-me capaz de enfrentar o que vier com equilíbrio, confiança e clareza. Espírito Santo, peço que guardes minha casa contra tudo aquilo que tenta se aproximar com aparência inofensiva, mas que na essência carrega intenções que não vêm de ti. Dá-me discernimento para identificar influências que chegam por atitudes, palavras, comportamentos ou relacionamentos que minam a paz do lar de maneira sutil. Que nenhum pensamento distorcido, nenhuma opinião carregada de negatividade e nenhuma aproximação mal intencionada encontre espaço para se estabelecer.
Mostra-me com clareza o que deve permanecer e o que precisa ser afastado, para que este lar não seja palco de manipulações emocionais, pressões externas ou conselhos que trazem contaminação em vez de edificação. Espírito Santo, vigia cada detalhe do que entra e sai desta casa, seja pelas conversas, pelas decisões, pelos vínculos ou pelas escolhas que fazemos diariamente. Que teu cuidado impeça a entrada de comportamentos destrutivos que tentam se instalar sem serem percebidos, roubando alegria, gerando confusão ou fomentando pensamentos sombrios. Que nenhum hábito prejudicial tenha liberdade de se enraizar. Que nenhuma atmosfera pesada permaneça e que nenhuma influência contrária à tua vontade se fortaleça. Coloca um limite espiritual ao redor deste lar, protegendo-nos daquilo que parece pequeno, mas que produz grandes desgastes. Espírito Santo, abre meus olhos para perceber as motivações escondidas por trás das aproximações que acontecem ao nosso redor. Nem tudo o que se apresenta como apoio, conselho ou amizade tem origem pura, e é por isso que eu te peço discernimento para identificar intenções antes que elas se transformem em prejuízos emocionais. Que nenhuma pessoa usada por inveja, competição, manipulação ou críticas disfarçadas tenha liberdade para interferir na nossa paz. Que a harmonia deste lar não seja afetada pela influência de quem não deseja o nosso crescimento. Espírito Santo, protege a rotina desta família para que nenhum comportamento externo distorça nossas prioridades ou enfraqueça nossos vínculos. Afasta as conversas que plantam insegurança, corta pela raiz qualquer tentativa de nos dividir e impede que comportamentos tóxicos se tornem modelos dentro desta casa. Livra-nos de pessoas que se aproximam para extrair energia, mas nunca para contribuir, daquelas que observam nossas fragilidades e tentam usá-las para manipular, e também de influências que tentam semear rivalidade, comparação, desânimo ou desvalorização. Espírito Santo, estabelece neste lar um ambiente onde a tua paz seja tão forte que qualquer influência contrária se torne incapaz de permanecer. Que cada pessoa desta casa desenvolva sensibilidade para perceber quando algo está desalinhado espiritualmente, emocionalmente ou moralmente, para que possamos agir antes que o problema crie raízes profundas. Fortalece nossa capacidade de dizer não ao que destrói, sim ao que edifica e basta ao que tenta nos afastar do propósito que tu estás construindo aqui. Que sejamos prudentes, sábios e atentos, sem abrir brechas que favorecem a entrada do mal. Espírito Santo, peço que blindes nossos corações, para que não sejamos influenciados por opiniões que não refletem a tua verdade, nem por comportamentos que nos afastam da harmonia que desejas estabelecer neste lar. Que cada gesto e cada decisão sejam guiados por tua luz, guardando-nos de sutilezas que parecem inofensivas, mas que carregam poderes de desestabilização. Que a proteção que tu colocas ao nosso redor impeça qualquer força oculta de ganhar espaço dentro desta casa. E que, à medida que tu proteges cada ambiente e cada membro desta família, a atmosfera se torne tão saudável que nenhuma influência maligna consiga atravessar esse limite. Espírito Santo, visita agora as emoções que foram desgastadas pelo tempo, pelas lutas que se repetiram e pelas expectativas que não se concretizaram. Foca nos sentimentos silenciosos que se transformaram em peso, nos medos que cresceram dentro de cada coração e nos momentos em que a fraqueza emocional se manifestou sem que ninguém percebesse. Peço que cures feridas profundas, restaure memórias que ainda provocam dor e transformes lembranças difíceis em aprendizado e fortalecimento. Que cada pessoa desta casa seja alcançada por uma paz que acalma, reorganiza e devolve equilíbrio ao que parecia impossível de ser realinhado. Espírito Santo,
Remove agora o acúmulo emocional que se formou através de situações não resolvidas, palavras mal interpretadas e frustrações que foram guardadas por medo de exposição. Dissipa o peso das expectativas esmagadoras. Alivia as tensões internas que se esconderam atrás de sorrisos forçados e liberta os corações das prisões criadas por ressentimentos silenciosos. Que nada do que está guardado e mal processado continue influenciando comportamentos, atitudes ou respostas dentro deste lar. Desfaz camadas de dor que o tempo não conseguiu curar e substitui-as por serenidade. Espírito Santo, toca nos sentimentos que perderam força, sonhos que foram abandonados, objetivos que pareciam distantes, esperanças que se enfraqueceram por causa de repetidas tentativas frustradas. Ressuscita o ânimo que adormeceu, devolve coragem ao que se sente esgotado e reacende a vontade de lutar por aquilo que ainda pode ser restaurado. Que cada coração seja fortalecido com determinação renovada, percebendo que a desistência não é o caminho quando tu estás presente. Tira o peso da desmotivação e coloca em seu lugar um espírito firme, repleto de propósito. Espírito Santo, acalma tempestades internas que ninguém mais vê. Aquelas que surgem durante a madrugada, que pesam durante o silêncio e que se manifestam em inquietações inesperadas. Derrama serenidade sobre emoções impulsivas, sobre inseguranças que paralisam e sobre medos que se formaram através de experiências dolorosas. Que cada membro desta família seja regenerado emocionalmente, recebendo equilíbrio para reagir com maturidade, sabedoria e sensatez. Que a paz que tu estabeleces seja tão profunda que nenhuma oscilação emocional volte a dominar o ambiente desta casa. Espírito Santo, reorganiza os sentimentos que ficaram desalinhados por causa das pressões externas e internas. Onde houver rigidez, cria flexibilidade. Onde houver dureza, gera sensibilidade. Onde houver frieza, renova o calor do amor. Onde houver distanciamento, desperta o desejo de proximidade e reconciliação. Molda o coração de cada pessoa desta casa para que as relações não sejam governadas por impulsos, cansaço ou feridas antigas, mas pela maturidade que tu desenvolves dentro de nós. Que a harmonia emocional volte a ser vivida com naturalidade, sem tensões disfarçadas ou comportamentos defensivos. Espírito Santo, sela este processo de cura emocional e torna-o duradouro. Que os sentimentos restaurados não retrocedam, que as feridas curadas não sejam reabertas e que a paz recebida não seja arrancada por novos conflitos. Estabelece dentro desta casa um ambiente emocional estável, saudável e fortalecido pela tua atuação contínua. Que cada gesto, cada palavra e cada decisão reflitam a transformação que tu operas agora, fazendo deste lar um espaço onde o equilíbrio prevalece, o respeito floresce e a paz permanece como marca permanente. Espírito Santo, fecha agora todas as portas que o mal tentou abrir ao longo do tempo, sejam portas visíveis ou acessos silenciosos que se formaram por cansaço, fraqueza emocional ou momentos de descuido espiritual. Peço que nenhum ataque encontre continuidade, que nenhum ciclo destrutivo prossiga e que nenhuma influência contrária tenha liberdade de retornar. Que tu examines com profundidade cada área desta casa, as decisões, as conversas, os hábitos, as escolhas e até os pensamentos, identificando qualquer brecha que permita a entrada de perturbações. Que toda a abertura inadvertida seja completamente selada pela tua autoridade, impedindo que forças que não vêm de ti encontrem caminho para agir novamente. Que a proteção que tu estabeleces hoje se torne um limite permanente que o mal não pode ultrapassar.
Espírito Santo, peço que interrompas imediatamente tudo o que tenta nos afetar através de pessoas que carregam intenções distorcidas ou sentimentos alimentados pela inveja, pela crítica ou pela rivalidade. Que nenhum pensamento negativo dirigido a esta casa produza efeito. Que nenhum comentário mal intencionado prospere. Que nenhuma ação planejada para enfraquecer nossa estrutura emocional, financeira ou familiar avance. Anula toda tentativa de manipulação, todo desejo de desestabilização e toda investida que tenta colocar confusão onde deveria existir ordem. Coloca um bloqueio espiritual ao redor deste lar, de modo que nenhuma energia destrutiva encontre espaço para operar. Espírito Santo, corta pela raiz qualquer influência que entrou através de sentimentos alimentados pela dor, frustrações acumuladas ou desgastes que se transformaram em comportamentos descontrolados. Se em algum momento permitimos pensamentos de desânimo, palavras precipitadas ou reações impulsivas que abriram brechas, peço que tu feches agora todas elas. Remove acessos criados por mágoas antigas, por ressentimentos guardados, por decisões tomadas sob pressão ou por fragilidades emocionais que ainda estavam expostas. Que nada do que se instalou em momentos de fraqueza continue tendo espaço dentro desta casa. Espírito Santo, silencia ataques que não percebemos. Aqueles que chegam pelo ambiente, pelas circunstâncias, pelos imprevistos que drenam nossa energia e pelas situações que parecem pequenas, mas que provocam desgaste contínuo. Que qualquer perturbação espiritual seja neutralizada antes mesmo de se manifestar. Que todo peso que tenta entrar através de notícias negativas, preocupações excessivas ou ansiedades antecipadas seja imediatamente dissipado. Que o ambiente desta casa rejeite tudo o que não está alinhado com tua presença, como um campo que não aceita sementes ruins. Espírito Santo, quebra todos os acessos criados por palavras que nós mesmos declaramos sem perceber o impacto. Cancela as frases ditas no calor do momento, declarações pessimistas, comentários de desvalorização própria ou palavras que abriram portas para medo, insegurança ou confusão. Que tudo o que saiu de nossas bocas e que não reflete tua verdade seja anulado completamente. Ensina-nos a vigiar o que falamos, para que nossas próprias palavras não criem caminhos para perturbações, mas construam proteção, firmeza e direcionamento em cada área desta casa. Espírito Santo, estabelece ao redor deste lar uma blindagem que o mal não pode romper. Que todas as portas incorretamente abertas sejam fechadas definitivamente, que todos os acessos indevidos sejam cancelados e que todas as brechas sejam seladas pela tua presença. Que a partir deste momento, nenhuma força contrária consiga atravessar os limites espirituais que tu colocas ao redor desta família. Estabelece-nos em segurança, fortalece nossa atmosfera interna e mantém nossa casa protegida para que tudo aquilo que tu tens preparado para nós avance sem interferências, interrupções ou retrocessos. Espírito Santo, desperta em mim uma fé que ultrapassa o que vejo, que não se abala diante das circunstâncias e que permanece firme mesmo quando o ambiente ao redor parece contrário. Há momentos em que a alma se sente pressionada por incertezas, marcada por expectativas frustradas e cercada por situações que insistem em sugerir que nada vai mudar. Mas eu te peço que abras meus olhos espirituais para enxergar além das aparências, para perceber que mesmo quando tudo parece estático, tu já estás movimentando coisas que meus sentidos ainda não conseguem captar. Dá-me fé para acreditar quando o coração vacila, força para continuar quando o corpo se cansa e coragem para permanecer quando a mente tenta desistir. Que a certeza do teu agir se torne maior do que qualquer temor. Espírito Santo, remove de dentro de mim qualquer interpretação equivocada que tenta transformar desafios em derrotas antecipadas.
Ensina-me a perceber que cada luta tem um propósito, que cada atraso guarda uma construção, que cada silêncio carrega uma resposta em desenvolvimento. Que eu não me deixe dominar por pensamentos que sugerem abandono, incapacidade ou fracasso. Substitui essas vozes por convicção, esperança e firmeza. Dá-me uma visão clara do que tu estás preparando, mesmo quando a realidade tenta dizer o contrário. Que eu não dependa das circunstâncias para confiar, mas dependa somente da tua presença que nunca falha. Espírito Santo, fortalece minha fé para que eu não retroceda diante de situações que exigem paciência e resistência. Muitas vezes, o coração se cansa antes do milagre chegar, e a mente tenta criar atalhos que apenas aumentam a dor. Por isso, te peço que sustentes meu espírito nos dias em que a espera se torna pesada, nos dias em que a resposta parece distante e nos momentos em que as lágrimas querem substituir a confiança. Dá-me persistência para continuar orando, constância para continuar acreditando e maturidade para entender que o teu tempo nunca falhou. Espírito Santo, renova dentro de mim uma fé consciente, equilibrada e sólida. Não um entusiasmo passageiro, mas uma convicção que resiste a qualquer tempestade. Que essa fé me faça caminhar com serenidade, sabendo que tudo o que tu prometes se cumpre, mesmo que o processo pareça longo. Que ela me faça enxergar caminhos onde antes eu via barreiras, oportunidades onde antes eu via limitações e vitórias onde antes eu via impossibilidades. Ensina-me a não reagir com desespero, mas com confiança fundamentada no que tu és, não apenas no que eu sinto. Espírito Santo, despertar minha fé é também despertar minha visão sobre mim mesmo. Mostra-me quem realmente sou em ti. Alguém capaz de superar desafios, alguém preparado para enfrentar batalhas, alguém fortalecido para resistir a cada ataque. Que eu me lembre de que não estou só, de que não caminho desamparado e de que não enfrento nada por minhas próprias forças. Relembra-me que a fé verdadeira nasce justamente nos momentos em que minhas capacidades chegam ao limite, mas a tua presença me sustenta e me guia. Espírito Santo, faz minha fé crescer a ponto de transformar o ambiente da minha casa. Que minha confiança em ti influencie minha família, fortaleça nossa união, renove nossas expectativas e dissolva qualquer peso espiritual que tenta nos desmotivar. Que minha fé seja luz onde havia escuridão, ordem onde havia confusão e firmeza onde havia instabilidade. Conduz cada membro deste lar a um despertar espiritual que nos alinhe ao teu propósito, removendo dúvidas e alimentando esperança. E que, através dessa fé renovada, a restauração que tu preparas para esta casa se manifeste com mais força, mais clareza e mais profundidade. Espírito Santo, peço que organizes novamente cada área da nossa vida que foi sendo desajustada pelo desgaste, pela correria e pelas pressões que se acumularam sem pausa. Há momentos em que a rotina se torna tão pesada que as prioridades se confundem, os pensamentos se embaralham e as responsabilidades começam a nos dominar em vez de serem administradas com equilíbrio. Por isso, te entrego tudo aquilo que saiu do eixo, as emoções que oscilaram, as decisões que ficaram estagnadas, os planos que perderam direção e as áreas que foram deixadas de lado por falta de forças. Restaura a ordem interior que se perdeu no meio das lutas diárias e devolve clareza a tudo o que foi obscurecido pela exaustão. Espírito Santo, conserta o que foi quebrado pela desorganização interna e externa. Há situações que saíram do controle porque faltou paz, faltou foco e faltou discernimento para agir no momento certo. Visita agora cada detalhe da vida familiar, emocional e até financeira que foi desestruturado. Onde houver confusão, estabelece compreensão. Onde houver atraso, coloca velocidade. Onde houver desânimo, desperta propósito. Onde houver excesso, traz equilíbrio.
Que a tua presença seja o norte que realinha nossas prioridades, reorganiza nosso tempo e coloca cada responsabilidade em seu devido lugar. Espírito Santo, ilumina áreas onde perdemos o controle emocional sem perceber. Às vezes, a desordem não está apenas nas tarefas, mas nos sentimentos que foram acumulados por frustrações, na falta de descanso, no acúmulo de cobranças e na sensação de estar sempre tentando dar conta de tudo. Expulsa agora a ansiedade que impede clareza, a inquietação que rouba a concentração e o cansaço que impede progresso. Reorganiza minhas emoções para que eu consiga tomar decisões com serenidade, agir com sabedoria e perceber o que realmente importa para esta casa. Espírito Santo traz direção às escolhas que ficaram suspensas por medo, insegurança ou falta de visão. Muitas vezes, deixamos de avançar porque não sabemos qual passo dar. Outras vezes, damos passos na direção errada por impulso. Eu te peço que conduzas cada decisão a partir de agora, para que tudo esteja alinhado com o propósito que tu tens para este lar. Remove portas que não são para nós, abre caminhos que estavam trancados e orienta cada passo com precisão, sem ruídos, sem confusão e sem atrasos. Espírito Santo, organiza também nossa convivência familiar, para que a rotina não se torne um campo de tensão. Ajusta as palavras, suaviza o tom das conversas, devolve paciência, aumenta o entendimento e fortalece a cooperação. Que nenhum hábito negativo se repita, que nenhum comportamento impulsivo se torne padrão e que nenhuma exigência injusta provoque desgaste emocional. Estabelece em cada um de nós a disciplina necessária para manter o equilíbrio diário, para preservar a harmonia e para construir um ambiente que favoreça crescimento e paz. Espírito Santo, sela este processo de reorganização para que ele não seja momentâneo, mas permanente. Que esta casa viva dias de estrutura, de ordem interna, de estabilidade emocional e de clareza em cada decisão. Que a desordem que antes existia não volte, que o cansaço que dominava seja substituído por renovação e que a paz que tu estabeleces seja o fundamento de tudo o que será construído daqui em diante. Que cada área da nossa vida permaneça alinhada, fortalecida e protegida, permitindo que este lar floresça de acordo com aquilo que tu já preparaste. Espírito Santo, desfaz agora cada palavra de derrota que foi lançada contra mim e contra minha família. Seja por vozes externas, seja por declarações que saíram da nossa própria boca em momentos de dor. Palavras têm peso, e muitas delas se transformaram em muros invisíveis que atrasaram nossos passos, enfraqueceram nossa confiança e criaram barreiras emocionais que nem percebíamos existir. Por isso, te peço que todos os comentários pessimistas, todas as críticas destrutivas, todas as frases de desânimo e todas as opiniões que diminuíram nosso valor sejam anuladas completamente pela tua autoridade. Que nenhuma declaração carregada de negatividade prospere. Que nada do que tentaram dizer para nos ferir continue ecoando dentro deste lar. Que cada palavra contrária caia por terra agora. Espírito Santo, remove também o poder das palavras que foram lançadas em momentos de fragilidade. Palavras ditas sem intenção, mas que abriram portas para dúvidas, inseguranças e pensamentos de incapacidade. Cancela declarações precipitadas que plantaram medo, frases impulsivas que geraram distanciamento e expressões carregadas de frustração que enfraqueceram nossa esperança. Que tudo aquilo que foi dito em meio ao cansaço, à raiva, à tristeza ou à confusão seja completamente apagado da atmosfera desta casa. Substitui cada palavra mal colocada por convicções de restauração, força e clareza. Espírito Santo, alcança agora palavras que foram absorvidas por quem estava emocionalmente sensível. Algumas frases machucaram mais do que deveriam. Outras foram interpretadas como ataques. Outras se transformaram em crenças que moldaram comportamentos,
e criaram muros entre pessoas que se amam. Peço que cures cada ferida que essas palavras deixaram, que restaures a autoestima de quem foi afetado e que devolvas segurança ao coração que carregou interpretações equivocadas. Onde houve mágoa, coloca entendimento. Onde houve desvalorização, derrama senso de propósito. Onde houve peso emocional, traz alívio. Espírito Santo quebra também palavras de comparação que tentaram diminuir nosso valor ou a importância de tudo aquilo que estamos construindo. Cancela frases que geraram competitividade dentro de casa, que criaram rivalidade onde deveria existir união e que fizeram alguém acreditar que não era suficiente. Que cada comparação injusta seja neutralizada, que cada sentimento de inferioridade seja arrancado e que cada pensamento gerado por essas declarações seja substituído pela certeza de que cada pessoa tem um propósito único neste lar. Espírito Santo, anula efeitos de palavras lançadas por pessoas que não desejavam o nosso bem. Palavras faladas sorrindo, mas carregadas de intenção contrária. Elogios falsos que escondiam crítica. Conselhos que disfarçavam inveja. Comentários que tentaram plantar insegurança. Que nada disso permaneça. Que nada disso ecoe. Que nada disso encontre terreno dentro desta casa. Que tu transformes essas declarações em nada, removendo sua influência e cortando qualquer raiz emocional que elas tentaram criar. Nenhuma palavra maligna terá continuidade. Espírito Santo, estabelece agora um novo ambiente verbal nesta casa. Que a partir deste momento nossas palavras criem vida, fortaleçam vínculos, construam confiança e gerem esperança. Que cada frase dita aqui carregue sabedoria, maturidade e paz. Que nossas conversas reflitam equilíbrio, que nossas declarações tragam alinhamento e que nossa comunicação produza cura em vez de feridas. Que tudo o que foi quebrado pelas palavras seja restaurado e que tudo o que será dito daqui em diante seja um instrumento para edificar, unir e fortalecer este lar. Espírito Santo, renova agora as forças que se desgastaram ao longo das lutas que enfrentei, porque a rotina, as responsabilidades e as batalhas que surgem sem aviso consomem energias que muitas vezes não consigo repor sozinho. Há dias em que a alma se sente cansada demais para continuar e o coração parece apertado por pressões que se acumulam. Por isso te peço que restaures meu ânimo, que reponhas minha energia interior e que devolvas vitalidade àquilo que o cansaço tentou enfraquecer. Que a fadiga que me acompanha seja substituída por vigor, que o peso emocional seja removido e que a determinação que antes existia volte a pulsar com força dentro de mim. Espírito Santo, fortalece minha resistência emocional para que eu não seja dominado pelo desgaste, nem entregue meus sonhos ao cansaço que tenta me convencer a desistir. Dá-me equilíbrio para lidar com as situações que exigem mais do que posso dar e sabedoria para não carregar o que não me pertence. Que tu alivies o peso das responsabilidades que ultrapassam meu limite e me faças enxergar que não caminhar sozinho é uma escolha essencial para sobreviver às pressões deste tempo. Que cada área onde o esgotamento se instalou seja visitada por tua presença, restaurando o que a rotina desgastou. Espírito Santo, afasta a exaustão silenciosa que age por dentro, sem ser percebida pelos outros, mas que corrói forças, enfraquece decisões e compromete reações. Remove o cansaço mental que confunde, o desgaste emocional que pesa e o abatimento espiritual que limita minha visão. Que tu neutralizes toda a fadiga que afeta meu humor, minha sensibilidade, minha motivação e minha capacidade de prosseguir. Que cada célula do meu ser seja fortalecida, que minha respiração encontre paz e que minha mente receba descanso profundo. Espírito Santo, renova também minha capacidade de reagir com firmeza diante das circunstâncias.
Muitas vezes, o corpo está ativo, mas o interior está debilitado. Outras vezes, as forças parecem presentes, mas a motivação desapareceu. Por isso, te peço que reacendas em mim um espírito resiliente, capaz de atravessar desafios sem perder o equilíbrio e de enfrentar contradições sem se abalar. Que tu me dês estabilidade quando o emocional quer oscilar, firmeza quando o medo tenta crescer e coragem quando a dúvida tenta paralisar. Espírito Santo, visita as áreas onde o desânimo conseguiu se instalar. Às vezes, ele chega de forma discreta, se infiltrando entre os compromissos e crescendo quando as respostas demoram. Mas hoje, eu te peço que dissolvas qualquer sinal de abatimento, qualquer sensação de estagnação e qualquer pensamento que sugira desistência. Coloca dentro de mim uma força que faz levantar mesmo quando a circunstância quer derrubar, uma consciência que lembra que o propósito ainda está de pé e uma convicção que não se enfraquece com o tempo. Espírito Santo, sela este processo de renovação e torna minhas forças constantes, firmes e duradouras. Que eu não viva apenas de momentos de vigor, mas de uma força contínua, produzida pela Tua presença em cada detalhe da minha vida. Que o desgaste não volte com a mesma intensidade, que o cansaço não retorne com o mesmo peso e que nada consiga roubar as forças que Tu restituíste agora. Que eu caminhe sustentado, renovado e fortalecido, preparado para continuar construindo um lar firmado em equilíbrio, esperança e propósito. Espírito Santo, remove agora tudo aquilo que tem atrasado o crescimento deste lar, tudo o que se tornou resistência invisível, tudo o que atua como obstáculo emocional, espiritual ou familiar, sem que percebamos. Muitas vezes, o atraso não vem de grandes ataques, mas de pequenas atitudes acumuladas, escolhas desordenadas e pensamentos silenciosos que interrompem o fluxo da paz. Por isso, te peço que examines cada detalhe da nossa rotina, cada hábito que se formou com o tempo e cada comportamento que se tornou repetição prejudicial. Se algo está impedindo a evolução desta casa, mesmo que pareça pequeno, arranca pela raiz. Não permitas que padrões antigos continuem se repetindo, nem que práticas nocivas se tornem normais. Que nada que atrasa o propósito permaneça ativo. Espírito Santo, visita decisões que foram tomadas sem reflexão, escolhas que abriram caminhos errados e direções que nos afastaram do que Tu planejas para nós. Muitas vezes, sem perceber, seguimos por trilhas que pareciam mais fáceis, mas que colheram desgaste, confusão e perda de tempo. Eu te peço que desfaças os efeitos dessas escolhas e nos coloques novamente no eixo correto. Se houve portas que abrimos sem Tua aprovação, fecha todas elas. Se houve caminhos que nos levaram a retrocessos, corta-os pela raiz. Que nossa jornada volte a ser alinhada com precisão, sem desvios, sem atrasos e sem interferências. Espírito Santo, remove também pensamentos que sabotam, crenças que limitam, inseguranças que nos paralisam e emoções que retardam nossa capacidade de avançar. Muitas vezes não é o mundo externo que atrasa, mas o mundo interno que se enfraquece. Por isso, te peço que desfaças todo pensamento que contradiz o propósito, toda visão distorcida que impede progresso e toda emoção que compromete decisões. Que a nossa mente seja alinhada à esperança, que nosso coração seja renovado pela coragem e que nossas expectativas sejam reacendidas pela Tua presença. Espírito Santo, corta comportamentos que fragmentam a harmonia familiar, atitudes impulsivas, respostas ríspidas, gestos que ferem, falas que desestabilizam e silêncios que criam distâncias. Mostra-nos quais ações precisam cessar, quais palavras precisam ser revistas e quais posturas devem ser transformadas para que a evolução deste lar seja contínua. Não permitas que padrões de desgaste emocional retornem,
nem que atitudes repetidas destruam o que tu já começaste a reconstruir. Espírito Santo, remove influências externas que roubam tempo, paz e foco. Pessoas que drenam energia, conversas que espalham inquietação, ambientes que trazem confusão e situações que tentam nos desviar do propósito. Que nenhuma interferência que não vem de ti tenha liberdade de continuar provocando atrasos. Que cada aproximação seja filtrada pela tua sabedoria, cada convivência seja iluminada pela tua verdade e cada presença ao redor desta casa seja alinhada com o bem que tu desejas estabelecer aqui. Espírito Santo, sela este processo de libertação e realinhamento para que nada do que antes atrasava continue influenciando nossa casa. Que esta família caminhe em ritmo saudável, em ordem, em equilíbrio e em constante evolução. Que tudo aquilo que foi removido não volte. Que tudo aquilo que foi quebrado não seja reconstruído. Que tudo aquilo que estava travado avance. E que este lar viva um novo ciclo, onde cada área, emocional, espiritual e familiar, progrida sem interrupções, sustentada pela tua presença que não falha, não atrasa e não permite retrocesso. Espírito Santo, entrego diante de ti cada projeto, cada sonho e cada expectativa que repousa no coração desta família, pedindo que tu visites tudo o que parecia adormecido pelo desgaste, pelo medo ou pelas decepções acumuladas. Há desejos que foram sendo silenciados com o tempo, ideias que perderam brilho e planos que foram deixados de lado porque a rotina e as lutas se tornaram pesadas demais. Hoje, te peço que reacendas a esperança que se apagou, devolvas coragem às áreas que se cansaram e restaures a capacidade de acreditar no futuro com firmeza. Que essa casa volte a sonhar sem medo de falhar, sabendo que tu és o Deus que transforma impossibilidades em caminhos abertos. Espírito Santo, toca profundamente nos projetos familiares que ficaram estagnados, nas decisões adiadas por insegurança e nos passos que deixamos de dar por falta de direção. Remove toda a confusão que impede clareza, toda dúvida que paralisa e toda preocupação que tenta aprisionar a mente. Que a tua voz nos guie com precisão, permitindo que cada ação seja tomada no tempo certo, sem atrasos, sem precipitação e sem interferências espirituais. Que aquilo que parecia travado receba movimento novamente e que cada propósito alinhado à tua vontade avance com segurança. Espírito Santo, fortalece nossos sonhos individuais e coletivos, para que nenhum deles seja destruído por frustrações antigas ou experiências negativas do passado. Muitas vezes desistimos não porque o sonho era impossível, mas porque a dor do processo enfraqueceu o coração. Por isso te peço que cures essas feridas internas que apagaram o ânimo e devolvas a convicção necessária para prosseguir. Que cada sonho seja revisto com maturidade, revisado com sabedoria e reconstruído com a força que só tu podes dar. Espírito Santo, abre portas que antes estavam fechadas e remove obstáculos que tentaram impedir nossa evolução. Que nenhum limite criado pelas circunstâncias, pela insegurança ou pela falta de oportunidade consiga nos deter. Leva-nos a conexões certas, ambientes corretos, caminhos seguros e direções claras. Que cada passo seja acompanhado por tua presença e que todo avanço seja resultado da tua condução. Onde não havia saída, cria passagem. Onde não havia solução, revela caminhos. Onde não havia esperança, faz nascer um novo começo. Espírito Santo, desperta novamente o desejo de evoluir, de crescer e de construir algo sólido para este lar. Que a motivação retorne com força, que a disposição seja renovada e que o entusiasmo volte a preencher nossos dias. Remove a autossabotagem que impede avanço, destrói a mentalidade limitada que nos faz recuar e substitui cada pensamento de incapacidade pela certeza de que tu estás nos sustentando.
Que cada membro desta família receba ânimo para caminhar com firmeza em direção ao propósito que tu preparaste. Espírito Santo, sela este novo tempo de realizações e direcionamentos. Que os sonhos restaurados não sejam interrompidos, que os projetos reerguidos não sejam abalados e que as portas abertas por ti permaneçam firmes. Que cada vitória seja testemunho do teu agir, que cada conquista seja fruto da tua fidelidade e que cada avanço seja marcado pela tua sabedoria, que esta casa caminhe em constância, equilíbrio e esperança renovada, vivendo um ciclo de realizações sustentado pela tua presença que nunca falha. Espírito Santo, peço que seles esta casa com tua presença, envolvendo cada ambiente com a paz que protege, com a força que sustenta e com a luz que afasta qualquer influência contrária. Que cada canto deste lar seja preenchido por uma atmosfera que reflete equilíbrio, segurança e harmonia. Que nada do que tenta trazer perturbação encontre espaço. Que nenhuma sombra emocional tenha liberdade para retornar. Que nenhuma força de oposição consiga ultrapassar o limite espiritual que tu estabeleces ao redor desta família. Declaro que este lar pertence a ti e que aqui somente o teu propósito prevalece. Espírito Santo, estabelece dentro desta casa uma proteção contínua e constante, que não vacila e não se reduz com o passar dos dias. Que cada pessoa que vive aqui seja guardada em suas emoções, em seus pensamentos e em suas decisões. Que tu ilumines nossos caminhos e nos dês discernimento para rejeitar tudo o que não edifica, não fortalece e não contribui para o crescimento deste lar. Que toda intenção oculta, toda pressão invisível e toda tentativa de desestabilização sejam neutralizadas antes de se manifestarem, para que vivamos dias de paz verdadeira. Espírito Santo, restaura completamente tudo aquilo que ainda estava fragilizado, trazendo cura às áreas que foram afetadas pelo desgaste, pela dor e pelas batalhas internas. Que nenhum ferimento emocional permaneça aberto, que nenhuma memória pesada continue influenciando comportamentos e que nenhum ciclo de tristeza volte a se estabelecer. Que cada coração dentro desta casa seja fortalecido, renovado e preparado para viver um tempo novo, com esperança, serenidade e maturidade emocional. Conduz-nos para um ambiente onde a paz não seja apenas sentida, mas vivida de maneira constante. Espírito Santo, sustenta nossas jornadas diárias para que não sejamos vencidos pelas preocupações, pelas pressões externas ou pelos desafios inesperados. Fortalece nossas decisões, guia nossos passos e mantém nossos pensamentos alinhados com o que tu desejas construir aqui. Que cada dia comece com clareza, se desenvolva com equilíbrio e termine com gratidão. Que este lar seja sempre marcado por ordem, sabedoria e unidade, tornando-se um terreno fértil para crescimento, proteção e transformação contínua. Espírito Santo, firma este lar sobre fundamentos sólidos que nada pode destruir. O amor que une, a paz que acalma, a esperança que sustenta e a fé que fortalece. Que cada ambiente desta casa seja reflexo da tua presença, que cada gesto seja guiado pelo teu cuidado e que cada decisão seja iluminada pela tua sabedoria. Que nada do que antes tentou nos abalar encontre espaço para retornar. Que cada esforço de restauração seja contínuo, profundo e permanente, mantendo este lar protegido e equilibrado em todos os aspectos. Espírito Santo, finalizando esta oração, entrego este lar totalmente ao teu governo, pedindo que tua presença permaneça viva, ativa e constante em cada detalhe. Que tudo o que foi restaurado continue firme, que tudo o que foi quebrado permaneça cancelado e que tudo o que foi transformado se fortaleça ainda mais. Toma esta casa, esta família e este ambiente em tuas mãos e estabelece aqui um novo ciclo, marcado por paz, equilíbrio e crescimento.
Que cada vitória seja testemunho do teu agir e que cada dia seja um reflexo da tua fidelidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço esta oportunidade. Amém. Meu amigo e minha amiga, depois desta oração profunda, você pode perceber que algo dentro e ao redor de você já começou a se mover. O peso que antes parecia impossível de carregar perdeu força, a atmosfera que sufocava começou a se desfazer e o ambiente da sua casa, que antes parecia instável, agora respira paz novamente. Isso acontece porque o Espírito Santo ouviu cada palavra, tocou cada área mencionada e iniciou um processo real de restauração. Um processo que não depende do que você vê agora, mas da obra invisível que ele já começou a realizar. A fortaleza do mal, que tentava se levantar, não tem mais sustentação. E a restauração que você tanto precisava está em andamento, trazendo equilíbrio, proteção e um novo ciclo para o seu lar. Enquanto você caminha nesse novo tempo, quero te convidar a aprofundar ainda mais essa jornada. Estamos preparando um e-book especial sobre a atuação do Espírito Santo, um conteúdo que pode fortalecer sua fé, ampliar seu entendimento espiritual e sustentar essa transformação que começou hoje. Se desejar ajudar o canal e crescer ainda mais nessa caminhada, esse material será um grande aliado. O link deste e-book encontra-se no primeiro comentário fixado neste vídeo. Se este vídeo te abençoou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as próximas orações. Não esqueça de deixar seu pedido de oração nos comentários. Queremos orar por você, que Deus derrame bênçãos abundantes sobre sua vida. Até o próximo vídeo.